começa de forma implacável perseguir a igreja de Cristo. E estamos diante de Atos dos Apóstolos. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, você vai ver Saulo, a Bíblia vai dizer Saulo respirando ameaças e mortes. Quando Lucas escreve essa expressão, ameaças e mortes, há 2000 anos atrás, quando as pessoas liam esse texto, entendiam muito bem o que é que o doutor Lucas estava tentando expressar através dessa expressão. Saulo respirando ameaças e mortes, pegou o cargo dos principais sacerdotes e pegou sua comitiva e foi para Damasco. Quando a Bíblia vai dizer que Paulo estava respirando ameaças e morte, respirando, era como se o escritor estivesse dizendo: Saulo, ele estava como se fosse um animal incontrolável, uma fera que ninguém poderia conter. Ele pegou aquelas cartas, e aquelas cartas estavam lhe dando autoridade para prender e matar, se possível matar, todos os cristãos que estavam em Damasco, os servos do Senhor que estavam em Damasco, a igreja que estava em Damasco. Mas o grande problema para Saulo é que essas cartas nunca chegaram em Damasco. E o que você quer dizer com isso, irmão Alex? Eu quero dizer que aqueles decretos de morte que estavam indo contra os servos do Senhor que estavam em Damasco, eles nunca chegaram em Damasco. Esta noite, todo decreto que estiver de morte sobre a sua vida, toda carta de morte que estiver indo para a sua vida, está sendo interceptada pelo anjo, não pelo serafim, não pelo querubim, não. O próprio Senhor Jesus disse: eu vou descer e vou interceptar esta carta que tinha decreto de morte, e a carta ela não vai chegar ao destino. Aleluia! Todo decreto de morte, o próprio Senhor Jesus, ele apareceu ao caminho de Damasco, e as cartas nunca chegaram em Damasco. Os decretos de morte nunca chegaram para os servos do Senhor. E eu já vou aplicando tudo que o Satanás, o inimigo de nossas almas, está planejando contra a sua vida. Jesus já interceptou no caminho. Olá, Bassuri me canta. Jesus está interceptando todo decreto. E aquela fera, aquele animal incontrolável que estava Saulo, Jesus disse: é desse jeito que eu gosto de tomar essas feras. Jesus pega, derruba no chão e diz: ei Paulo, ei Saulo, por que tu me persegue? Dura para ti recalcitrar contra meus aguilhões. Aleluia! E aquela fera estava sendo tomada pelo Jesus de Nazaré. E aí em Atos do capítulo 9 começa o início do ministério do apóstolo Paulo. Logo em seguida, Deus disse para Paulo: olha Paulo, eu estou levantando você para que você pregue a palavra para os gentios, reis e soberanos. 30 anos se passaram. O apóstolo Paulo já tinha percorrido toda aquela região oriental. O apóstolo Paulo já tinha fundado mais de 30 igrejas. O apóstolo Paulo era um dos homens mais procurados da época. O apóstolo Paulo agora ele estava fundando tantas igrejas. E o que me surpreende, pastor Valmir, é a humildade do apóstolo Paulo, que ele, apesar de ter fundado tantas igrejas, tanto sucesso, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Jesus. Você prega, eu prego, você canta, ela canta, mas quem faz a obra crescer é Jesus de Nazaré. Aleluia! E assim Paulo continuou o seu ministério, a terceira e última viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele chega em Cesareia, em Jerusalém, e ele é preso pelaquela
aquela população sanguinária querendo pegar esse apóstolo, que estavam pregando as boas novas para os gentios. E o apóstolo Paulo é preso em Cesareia de Filipe e é transportado para a fortaleza de Antônia. Mas quando ele está lá, ele vai ser ouvido pelo Sinédrio. Sinédrio este que Paulo também fez parte. Paulo também ocupava uma daquelas 72 cadeiras do Sinédrio. E como era o Sinédrio da época? O Sinédrio da época era uma mesa oval, onde ficava a cadeira central, que ela representava Moisés e toda a lei. De um lado sentava Caifás e do outro lado sentava Anás. E todo o outro corpo era constituído por fariseus e saduceus. Paulo também já tinha feito parte daquela mesa. Paulo tinha sido instruído na faculdade de maior notoriedade da época, a faculdade de Hilel, cujo seu fundador é Hilel, e o seu neto era um professor da época chamado Gamaliel. E Paulo estudou nesta faculdade, ocupando aquele sinédrio que agora estava sendo julgado pelo mesmo. E o apóstolo Paulo lá sendo julgado por todo aquele sinédrio, ele de repente, um sacerdote chamado Ananias manda que o seu servo naquele exato momento esbofeteie a boca de Paulo, e a multidão começa a ficar ensandecida, querendo matar Paulo. Os centuriões tiram Paulo naquele exato momento e colocam ele novamente na fortaleza de Antônia. E naquele momento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23 e o versículo de número 11, Paulo está lá, triste, preso, algemado, desanimado, cabisbaixo. Naquele momento aparece o Senhor Jesus para Paulo e faz uma promessa para Paulo. Mesmo Paulo, ele diz: ei Paulo, importa que tu vais a Roma, eu te levarei a Roma. Paulo, tem de bom ânimo, tua chamada não vai parar aqui, Paulo. Você pensou que a sua chamada os fariseus iriam matar, os saduceus iriam matar, mas eu estou dizendo que ela ainda está de pé, porque quem te levantou foi eu, quem se responsabiliza é eu, e quem dá direção é eu, e ninguém vai parar a minha chamada na tua vida. E assim começou Paulo. Ele agora, Atos dos Apóstolos, capítulo número 27, ele adentra num navio adramatino. Paulo com seu amigo de Tessalônica, Aristarco, juntamente com o doutor Lucas e também com um centurião da corte augusta chamado Júlio. Paulo adentra neste navio com mais 172 presos em direção a Roma. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo adentra nesse navio, e quando ele adentra nesse navio, ele pega o navio em direção à promessa que Deus colocou no coração de Paulo. Eu acredito piamente que existe sonhos que Deus transforma em promessa. Existem sonhos que Deus transforma em promessa. Paulo tinha um sonho. Este sonho era de chegar a Roma. Então Deus transformou aquele sonho do apóstolo em uma promessa. E Deus fez a promessa que eu acho lindo. Sabe, auxiliar Elson, eu acho lindo que Deus, ele faz a promessa, mas ele não explica o propósito, e ele também só quer que você observe o cumprimento. Deus, ele faz a promessa, ele quer que você creia na promessa, viva o processo e se alegre com o cumprimento da mesma. Eu vou repetir para você entender. Deus, ele faz a promessa, ele quer que você creia a promessa, viva o processo e se alegre com o cumprimento da mesma. Embora muitas das vezes nós não compreendemos o processo, mas viva o processo. Aí o apóstolo Paulo, ele dentro desse navio, a primeira coisa que acontece é que o navio recebe ventos contrários. Não é porque você tem uma promessa, significa que você vai andar de vento e polpa. Vai ter vento contrário. Vai sim. Quando você estiver na promessa, Atos dos Apóstolos 27, aí você vai ver o versículo número 8. Além dos ventos serem contrários,
navio começa andando devagar. O navio começou a andar devagar. Aí eu disse: meu Deus, quantas de nós olhamos para as promessas de Deus na nossa vida e a gente diz: parece que não anda, parece que não vai. Mas mais importante do que a velocidade é que está na direção. Mais importante da velocidade da promessa na sua vida é que está na direção. Você nunca vai ver Jesus correndo na Bíblia. Você vai ler todo o Evangelho, os 4 você nunca viu Jesus correndo. Por que, irmão Alex, Jesus não corre? Porque quem corre é característica de quem está apressado. E quem anda apressado é porque ele anda fora de hora. Ele anda atrasado. Jesus não anda atrasado, Jesus chega na hora certa. Jesus não se atrasa, ele chega na hora certa. Eita, chega rápido, Lázaro está morrendo. Vamos chegar. 4 dias depois, Jesus chegou atrasado. Não cheguei na hora certa. Amém. Jesus nos acuda no mar, é tempestade. Eita, vamos morrer. É a 4ª vigília da noite, 3 horas da manhã. E eles estão tudo cansados. Jesus vem como pelo mar? Jesus não corre, ele chega na hora certa. Então, mais importante do que a velocidade na promessa de Deus na sua vida é porque vai estar na direção. Descansa o coração. Mais importante do que a velocidade é a direção. E a Bíblia vai dizer que eles adentram agora no navio costeando a costa de Creta. Eu vou voar no tempo. Eles acosteando a costa de Creta. A Bíblia vai dizer que aparece um pé de vento e pega eles no meio, chamado Euraquilão. E o que é isso, Euraquilão, auxiliar Alex? Euraquilão, essa palavra é uma palavra latinizada, traduzida para o grego, que significa Evraquilon, vento que bate dos dois lados. Joe Biden vai dizer que ele faz ondas a quase 14 metros. Esse vento que bate de dois lados, o que é? É quando um vento do ar quente, uma bolsa do ar quente, ela perde o percurso do deserto, e invade o mar. Quando essa bolsa de ar quente perde o percurso e invade o mar, ela se encontra com bolsas de ar frio. E golpe de ar quente com golpe de ar frio, ele vai gerar algumas anomalias. A primeira coisa que acontece é que pode ser ao meio-dia o céu fica negro. A segunda anomalia que acontece é que desce uma neblina que você não consegue enxergar a sua mão. E a terceira coisa que acontece é que os ventos ficam fortes. O texto vai dizer que este pé de vento não passou perto, mas acertou o barco de Paulo em cheio. E o que é o Euraquilão espiritual na vida da gente? Esse vento que bate dos dois lados na vida da gente é quando você está desempregado, você lutando atrás de uma porta de emprego, a geladeira 10 anos sem queimar, ela é feita de queimar. É quando você está com problema no trabalho, quando você chega na rua tem mais problema, está batendo dos dois lados. É quando você está numa prova terrível, um diagnóstico contrário, aí você se depara com algumas situações, é briga no ministério, é briga na família, é briga entre as pessoas que você ama, e você está olhando, meu Deus, o que é isso? Isso é vento que está batendo dos dois lados. Mas não se preocupe, a Bíblia vai dizer que eles passaram 14 dias sem ver lua, sem ver estrelas e sem ver sol. O vento Euraquilão arrancou os lemes, arrancou a vela, arrancou os botes, arrancou tudo dele, e eles estão todos desesperados, pensando que vai morrer naquela escuridão. Eles não estão vendo nada. E eu disse, meu Deus, existe uma promessa, mas por que tudo está escuro? Aí Deus colocou no meu coração: quando você perder o controle da embarcação, quando você não estiver enxergando nada, eu serei os seus olhos. Você não está vendo
não. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que esse vento acertou eles. E Paulo, nesse exato momento, o centurião chega para o comandante olha para o centurião e diz: o texto vai dizer, 27:18, acabou-se toda esperança, nós vamos morrer. Aí o centurião chama a sua centúria e diz: agora não tem jeito, nós vamos morrer. Os comandantes chegam para os presos e dizem: agora vamos morrer. Vamos morrer, mas de repente se levanta Paulo e diz: aqui, nesta embarcação, pode estar quebrado, pode estar entrando água, pode ter perdido muita coisa, mas aqui ninguém vai morrer. Por que, Paulo? Porque enquanto vocês estavam tudo aperreados aí, morre, mas não morre, vento, mas não vento, vai, mas não vai, veio o anjo do Senhor e vai, Paulo, veio aqui no barco, foi. Ele está na mesma noite da tempestade, foi na mesma noite da tempestade, foi no mesmo barco quebrado, foi no mesmo barco quebrado. E o que esse anjo me disse? Esse anjo me disse que ninguém aqui vai morrer, porque importa que eu seja apresentado a César em Roma. A promessa ainda está de pé. Ei, Satanás, ele entrou no barco errado, ele tentou destruir o barco errado, porque na sua casa tem um Paulo de pé. Enquanto tudo está se acabando, você está orando, está tudo se destruindo, mas tem um Paulo que não permite que a embarcação vá a pique. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, diante de tudo isso, ele pega o pão, pastor. Eu não sei como é que estava a situação do pão. Depois de 14 dias de tempestade, de ver sem nada, ele pega o pão, levanta e dá graças a Deus. Quando eu li isso aqui, oh aleluia, perdemos o leme, perdemos o controle, a embarcação está quebrada, está entrando água, mas nós levantamos o pão, porque diante de tudo isto, Deus não deixou nos faltar o pão. Sabe o que significa? Teve muita coisa que aconteceu na sua vida, teve percas, teve portas fechadas, teve muita coisa que aconteceu, vento, mas uma coisa que Deus não vai deixar faltar é o pão na sua mesa. Aleluia. E a Bíblia diz que a embarcação ela bate numa rocha e ela é açoitada pelas ondas repentinamente. E aqueles homens chegam para o centurião Júlio e diz: Júlio, vamos fazer o seguinte, vamos matar os presos tudinho, porque se essa galera aqui escapar, a gente paga com a nossa vida, é uma lei romana, a gente paga com a nossa vida, então vamos matar agora só aqui. Júlio era amigo de Paulo, e Paulo também era um preso. Quando eu vi isso aqui, eu disse: Deus, em muitos momentos da nossa vida, vai sempre levantar um Júlio. Júlio diz: aqui ninguém vai morrer, aqui nessa embarcação ninguém vai morrer. E o que a gente vai fazer? Você vai fazer o seguinte: pega dois grupos de crente, o que sabe nadar e o que não sabe. Spurgeon faz uma analogia tremenda aqui. Ele diz: qual é o primeiro grupo? O primeiro grupo é o grupo que sabe nadar. E o que vai fazer? O grupo que sabe nadar é aquele grupo. São dois grupos, os que não sabem e os que sabem. É todos dois crentes que vão para o céu. O grupo que sabe nadar e o grupo que não sabe nadar. O grupo que sabe nadar é aquele que se preparou, fez tudo certo para as coisas dar certo, mas não deu. E o que é que acontece? Eles não param também, eles saem a nadar. O grupo que sabe nadar é aqueles crentes que vê tudo se acabando e ele não para. Está doente, mas vai para a igreja. A casa está quebrada, mas vai para a igreja. É a enfermidade batendo na porta,
vai para a igreja, ele vai nadando no braço, é a depressão pegando, mas ela não para, é ansiedade, é crise, mas ela não para, ele não para, ele vai para a igreja. Esses é os que sabem nadar, eles não param. E os que não sabem? Os que não sabem é aqueles que se preparam, que fizeram tudo para dar certo, mas não se preparou quando deu errado. E agora o que fazer? Aí Júlio diz: vocês aí que não sabem nadar, se agarra com um pedacinho de madeira e vai nadando. E o que isso significa? Isso significa que o grupo que não sabe nadar é aqueles irmãos que chegaram na igreja com aquele pouquinho de fé, é aqueles que estão vindo, mas estão vindo pela graça, é aqueles que estão muito fracos diante da luta, mas que eles fizeram? Pegaram um pedacinho da cruz, botaram debaixo do braço e disse: aqui eu não fico, eu vou chegar na praia, eu não vou morrer aqui. E sai também nadando no braço, e chegaram todo mundo na praia. E Atos dos Apóstolos, capítulo 28, havendo escapado de quê? De tudo isso que eu falei. Isso já é profético. Havendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. Já vou terminar. Existem coisas que Deus só vai revelar depois que você escapar. Glória a Deus. Enquanto eles estavam no meio do ciclone, enquanto eles estavam na tempestade, eles não estavam sabendo de nada. Mas quando eles escaparam, isso já é profético, eles souberam que existia uma ilha. E o que a ilha se chamava? A ilha se chamava Malta. E o que é Malta, irmão Alex? Malta significa, a primeira coisa que Malta significa é terra firme, firme, alicerce. O que Deus está dizendo para Paulo? Depois dessa tempestade que você está vivendo, eu tenho preparado uma terra firme para você colocar o pé, e você não vai andar mais cambaleando, você não vai mais andar caindo em terra fofa, em tempestade, no meio do mar, porque eu tenho preparado Malta para a sua vida. Alabassuri me canta. E a segunda coisa que Malta significa é Meliton. Meliton significa mel. Então, depois que eles escaparam, ficaram sabendo que a ilha se chamava Malta. Tudo isso tem acontecido, mas vai haver um momento que Deus vai te tirar dessa amargura e te levar o labassuri da terra. Ele vai te levar até o mel. E o que o mel é isso? É cumprimento de promessa. E o que é mel? É cumprimento de promessa na sua vida. Quando eles escaparam, souberam que a ilha se chamava Malta. Deus tem preparado uma porta para você em Malta. Deus tem preparado uma terra firme para você em Malta. Deus tem preparado um cumprimento para você em Malta. E que é Malta, irmão Alex? Malta é o firme alicerce que Deus tem preparado para a sua vida. É o cumprimento de promessa de Deus. E quando eles chegaram em Malta, para terminar, Paulo, ele escaparam da ilha, escaparam do vento, escaparam do alquilão, escaparam do vento contrário, escaparam a nado. Quando chegaram, vamos morrer a nado? Não, vamos morrer agora de quê? De frio. Aquela região era chega aproximadamente a 9 graus no inverno em que Paulo estava. Ou seja, eles iam morrer provavelmente de hipotermia. Mas quando chegaram lá, os bárbaros da ilha, o que é os bárbaros? Os bárbaros é todo aquele que não fala grego. Então aquelas pessoas se juntaram na ilha, tocaram fogo em uma fogueira e para aquecer Paulo. Mas Paulo ele não consegue ficar parado. Paulo ele viu todo mundo assim e ele começou a catar. Porque a primeira coisa que Deus colocou no meu coração: você não tem controle da tempestade,
Você não tem controle do vento, você não tem controle da chuva, você não pode controlar o frio, mas você pode controlar a chama. A chama do seu coração você pode controlar. O ambiente que você está vivendo, a adversidade que você está vivendo, não anula a promessa de Deus na sua vida. O teu problema hoje, a tua situação, nunca anulou a promessa que Deus fez na sua vida. Ai, irmão Alex, eu tenho passado uma prova que você não tem ideia. É uma luta, é uma prova. Eu não sei nem o que eu faço. Às vezes eu passo noite sem dormir. Ah, claro, eu não sei o que eu faço. São crises que tem dentro de mim. Mas fica tranquilo, você está vivo. E se você está vivo, se você chegou vivo até aqui, é porque Deus está no controle. E se Deus está no controle, Ele abre o mar. Se Deus está no controle, Ele fecha a boca do leão. Se Deus está no controle, Ele desce na fornalha. Se Deus está no controle, tem providência de maná no deserto. Se Deus está no controle, Ele quebra as muralhas. Se Deus está no controle, tem milagre na sua vida. Alabaçuri me canta. E ele chegou, a primeira coisa que a víbora mordeu Paulo foi na mão. E o que significa? Mão era o instrumento que Deus usava Paulo. A víbora, ela não foi do canto, mas exatamente no instrumento. Os bárbaros olhavam e ficaram pensando assim de longe: vai morrer, vai inchar, vai cair e vai morrer. Vai inchar, vai cair e vai morrer. E Paulo aqui, interessante, geralmente as víboras, elas ficam e sobram, né? Mas essa não, ela segurou. E Paulo em movimento, ela mordendo em Paulo. Os bárbaros olhando, vai inchar, vai cair e vai morrer. Paulo nem inchou, nem caiu e nem morreu. Por quê? Porque dentro de Paulo tinha algo maior do que o veneno da víbora. E o que é, irmão Alex? É a presença de Deus. Antes da brigada, Deus já permitiu o antídoto, a presença de Deus na sua vida. E os bárbaros estavam olhando: eita, essa vez ela não escapa, dessa vez ele vai morrer. Dessa vez, bárbaros, pode esperar sentado, que ela não vai cair, não vai morrer, não vai inchar, porque Deus é na vida dele. Alabaçuri me canta. Não cai, não enche, não morre. Venha, quem inchaço é diferente de crescimento. E o que significa? Inchaço, ele incha e passa. E o que é crescimento? Crescimento, ele segura, ele cresce, ele permanece. O que Deus vai fazer na sua vida é permanente. Não vai ter víbora, não vai ter inferno. E às vezes o bárbaro diz: por que ninguém para esse homem? Por que ninguém para essa mulher? Foi tempestade, foi traição, foi desespero, foi tanta coisa que aconteceu. Vem do contrário, é porque existe uma promessa na vida dele. Ela está debaixo de uma promessa, que Deus vai levar ela da promessa. Então espera, guarda isso no teu coração. Maior do que a dor da picada da víbora, maior do que tudo isso, é a promessa que Deus fez na sua vida. Ela é maior que a dor, ela é maior do que a tempestade, ela é maior do que a adversidade, ela é maior do que a serpente que está se levantando. A promessa, ela é maior. Deus não prometeu que a picada não ia doer, mas Deus prometeu que não vai fazer efeito. E aquela mesma boca que criticaram Paulo, meteram Paulo dizendo: vai cair, vai chamar, vai morrer, são as mesmas bocas que vai dizer: Deus é na vida. Aleluia. Verdadeiramente Deus é na vida dela. Nem chorou, nem caiu, nem morreu, porque maior é a promessa do que a sua dor. Para você, Jesus.